Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso conteúdo de matemática. Vamos lá. Algoritmo da divisão, página 87. Vamos lá. Na aula passada, vimos o quão presente a divisão está nas nossas vidas. São numerosos momentos em que precisamos efetuar uma divisão. Como você deve ter percebido, utilizar o método que usamos na aula anterior pode ser muito trabalhoso. Nesta aula, vamos aprender o algoritmo da divisão, que é um método mais eficiente para efetuar divisões. Imagine a seguinte situação. Hugo estava montando um álbum de figurinhas e finalmente conseguiu completá-lo. Ele possuía 48 figurinhas repetidas que não lhe serviam. Hugo, então, resolveu dar essas figurinhas aos seus dois amigos, Gustavo e Gabriel. Quantas figurinhas cada um vai receber? Nosso objetivo é dividir 48 figurinhas para duas pessoas. Vamos começar escrevendo o dividendo na tabela de ordens. Então, vamos lá. Dezenas e unidades. 8 unidades, 4 dezenas. Nós temos um total de 48, né? Em seguida, dividimos uma das ordens separadamente. Então, vamos lá. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, 48 dividido por 2. Logo, o quociente da divisão 48 dividido por 2 é composto por duas dezenas e 4 unidades. Ou seja, 48 dividido por 2 é 24. Veja como efetuar o algoritmo de uma forma mais eficaz. Começamos organizando os valores da seguinte maneira: dividendo, divisor, quociente e resto. Colocamos então os valores do nosso problema em seus devidos lugares. 4, que é dezena, 8, que é unidades, dividido por 2. Da mesma forma que fizemos anteriormente, devemos começar a divisão pela maior ordem e seguir até a ordem mais baixa. Para saber em qual ordem estamos, é comum utilizar o risco no canto superior direito do algarismo, que estamos dividindo. Começamos, então, pela ordem das dezenas. Dividimos 4 por 2 e obtemos 2. Registramos esse valor no espaço reservado ao quociente. O produto do quociente com o divisor deve ficar embaixo do algarismo da ordem que estamos trabalhando, que no caso é as dezenas, com o intuito de realizar uma subtração e apresentar o resto dessa operação, que no caso é 0, tá? Então, aqui ele pegou 4, que ele dividiu por 2, que é 2. Aí, colocou aqui o 2, que tá aqui vermelhinho no quociente, tá? Aí, ele pega o 4 menos 4, que era o que estava dividindo. Ou seja, sobrou 0. Agora que já trabalhamos nessa ordem das dezenas, passamos para a ordem das unidades, levantando o resto da subtração das dezenas para as unidades. Lembre-se que cada dezena vale 10. Para trabalhar as unidades, devemos deslocar a marcação da ordem das dezenas para a ordem das unidades e juntar as unidades com o resto da subtração anterior. Então, vamos lá. Ele pegou, o 8, tá? O que vai fazer? O resto é 0, mais o 8, que é a unidade, que é igual a 8. Aí, vai dividir por 2, tá? Vamos lá. Agora, basta dividir 8 por 2. Repetir os procedimentos que fizemos nas dezenas. 8 dividido por 2, tá? Que é 4, porque 8, aí ele subtrai 8 menos 8, que é igual a 0. Como a ordem das unidades é a ordem mais baixa, não há mais o que dividir, ou seja, 48 dividido por 2 é 24. Cada amigo receberá 24 figurinhas, tá ok? Dona Bela pretende dividir igualmente alguns biscoitos.
em 3 potes diferentes. Se existem 45 biscoitos, quantos ficarão em cada pote? Dona Bela quer dividir 45 em 3 potes. Então, já sabemos que o dividendo é 45, que o divisor é 3. Vamos organizar esses valores para efetuar o algoritmo, tá? Então, 45 vamos dividir cada um em seus valores. 4 é na casa das dezenas, 5 na casa das unidades. E lá é o 3, que a gente vai fazer essa divisão por 3. Começamos dividindo as ordens das dezenas, calculando 4 dividido por 3. Temos 1. E a dezena, uma dezena como quociente e uma dezena como resto. Então, vamos lá. Aí, ele fez aqui, deu 1, pega o 3, né? Subtrai de 4, que restou 1. Aqui embaixo, transformando a dezena que restou em 10 unidades. E juntamos as unidades do dividendo. Ou seja, devemos dividir 15 por 3. Quem tem 5 unidades, que tem 5 unidades como quociente, e o resto é 0. O que ele fez? Ele pegou um que sobrou da primeira divisão, juntou com 4, ou seja, aí tem 15 para dividir por 3, tá certo? Não há mais o que dividir, cada pote receberá 15 biscoitos, tá bom? Já notamos que não é difícil aplicar o algoritmo da divisão para resolver um problema, mas preste atenção no exemplo a seguir. Um pote de balas com 50 unidades, Clara, Hugo e Isabela querem dividir as balas igualmente entre eles. Quantas balas cada um deve receber? Note que 50 balas podem ser divididas para 3 pessoas. Dessa forma, o dividendo, que é 50, e o divisor, que é 3, tá? Aplicando os valores do algoritmo. Separou na casa da dezena, casa da unidade. Começa dividindo por 5. 5 dividido por 3, tá? Que dá 1 e resta 3. Aí você subtrai 5 de 3, restou 2. Aí você pega esse 2 e junta com a unidade, que é 0. Aí você vai pegar 20 e dividir por 3, tá bom? Então, vamos lá. No caso aqui, deu 16, tá bom? Então, vamos lá. Já chegamos à ordem das unidades, porém, sobraram 2 que não conseguiram ser divididas. Ou seja, restou 2, né? Nesse caso, a resposta para a questão é que cada um ficou com 16 balas e ainda sobraram 2. Casos como esse são chamados de divisões não exatas, pois a divisão deixou resto. Toda vez que tiver resto, né? Como nesse caso, é divisão não exata. Toda vez que sobrar 0, é divisão exata. Então, vocês vão fazer aqui os exercícios da página 90, 91 e 92. É somente sobre divisão exata e não exata. Divisão exata é quando sobra 0. Divisão não exata é quando tem resto. E eu vou insistir, a dica é a tabuada, tá bom? Beijão!